O Ministério da Saúde, através da FUNASA, apresenta Técnicas Agrícolas para a Contenção de Solo e Água. Apoio ATECEL, Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior, Universidade Federal de Campina Grande, Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola da UFCG, SIDAC, Centro de Desenvolvimento, Difusão e Apoio Comunitário. A necessidade de acumular água em toda a região do semiárido é vital para as necessidades básicas do ser humano. O uso de pequenos barreiros em propriedades onde a ênfase é a agricultura familiar, além do custo, torna-se ineficiente, decorrente de uma alta evaporação dos espelhos d'água, chegando a secar os açudes nos períodos mais quentes do ano. A barragem subterrânea, pelo fato de acumular água nos poros do solo e não possuir espelhos d'água livres, tende a reduzir a taxa de evaporação e acumular água nos períodos mais prolongados, podendo-se extrair suas águas através dos poços Amazonas. Mas uma das dificuldades das barragens subterrâneas é o curto período de escoamento superficial pelos riachos e rios, onde ocorrem enxurradas, não mais do que 5 vezes no ano. Portanto, esse período é o principal momento para se captar água. Quando a barragem subterrânea possui algum obstáculo na superfície, tipo dique, promove a diminuição da velocidade de escoamento no riacho e retém por curto intervalo de tempo um espelho d'água que infiltra rapidamente no solo. Nesse trabalho, são relatadas 2 técnicas que abordam o reuso do pneu, que como resíduo sólido tem a deposição desordenada no meio ambiente, levando inclusive o governo brasileiro, na forma de resolução em 1999, a exigir que as fábricas de pneus instaladas no país adotassem uma destinação adequada a todos os pneus descartados. Então, unir interesses em desenvolver técnicas com fins agrícolas e, ao mesmo tempo, retirar do meio urbano resíduos sólidos que alojam insetos como Aedes aegypti, ou mesmo poluir o ar quando incinerados, é um forte propósito deste trabalho. O vídeo descreve 4 técnicas que podem ser usadas em conjunto, como também isoladamente, cabendo ser analisada por um técnico. Qual a técnica ideal para cada local? Começaremos pela barragem subterrânea. A técnica de barragem subterrânea consiste em construir um obstáculo no local onde se deposita a água das enxurradas, para impedir que a água acumulada continue a escoar durante o período da estiagem. Esta técnica é indicada para regiões com altas taxas de evaporação dos açudes, em torno de 2 metros ano, e que tem um período muito pequeno de chuvas com distribuição irregular das mesmas ao longo do ano. Os rios e riachos temporários propícios à execução da técnica devem apresentar um baixo ou ausente lençol freático no período seco, além de ter uma qualidade adequada que não se torne salobra após o barramento. É preciso também considerar a profundidade do solo sedimentado, além da menor declividade do riacho e distâncias das nascentes. As condições para escolher um local para a construção da barragem subterrânea, ela tem, antes de tudo, a preocupação de procurar as ombreiras do leito do rio, do riacho. Essa condição de ombreira é exatamente onde a rocha está mais aflorada. Essa condição de rocha é o princípio de início até começar a partir daquele ponto e seguir até a próxima ombreira do outro lado do riacho. Essa é a condição, então, da escolha do leito de riacho, encontrar as ombreiras que possam dar esse limite entre um ponto e o outro da construção da barragem. Após a verificação dessas características e feita a seleção do local para a construção da obra, deve-se escolher o local onde a largura do riacho seja mais estreita, para economizar material de construção. Em seguida, inicia-se a construção do barramento de lona plástica, que pode ser manual ou mecânica, no sentido transversal ao curso do rio ou riacho. A escavação deve atingir o material rochoso ou impermeável, inclusive nas encostas. O material retirado deve ser acomodado ao lado do montante, para não atrapalhar a colocação da lona plástica. Realiza-se a limpeza do fundo da vala e a retirada de pedras e pontas de raízes na face, onde ficará a lona. Espalha-se a lona plástica 200 micras com a largura adequada à profundidade da vala, adicionando meio metro para repousar ao fundo da vala e mais meio metro para repousá-la sobre o leito do riacho.
A lona pode ser sustentada por pedras para acomodação da cortina. Em seguida, a vala é preenchida e o solo retirado com uma máquina ou forma manual. Poço Amazonas. A construção do Poço Amazonas é o complemento da obra de captação que permite obter água livre no período mais chuvoso. Além de investigar os níveis de sais na barragem subterrânea, os anéis premoldados variam de acordo com o fabricante. Mas é comum encontrar os anéis com 1,5 metro de diâmetro e meio metro de altura. A marcação do local onde será construído o poço deverá ficar no mínimo a 2 metros da vala da barragem, podendo ser deslocado para o feixe mais alto, livrando a calha do riacho e evitando maiores impactos da correnteza. A escavação manual é feita com auxílio do próprio anel, que serve de molde, e à medida em que a escavação é aprofundada, o anel desliza e os outros anéis são colocados sucessivamente até encontrar material impermeável. Quando a escavação é mecânica, abre-se um retângulo com dimensões maiores que a do anel. A retroescavadeira deve retirar o material até atingir a profundidade limite da máquina. A escavação é completada manualmente. Em seguida, realiza-se o acabamento com nivelamento do poço, para que o primeiro anel seja colocado. Se a descida dos anéis for feita com auxílio da retroescavadeira, 2 homens farão a amarração da corda, de uma forma que a máquina alce e desloque o anel até a escavação. Para aproximar um anel sobre o outro, usa-se uma alavanca. O preenchimento dos vazios laterais é feito à medida em que os anéis são colocados e preferencialmente em solo arenoso. O último anel ficará parcialmente exposto, sendo recomendado rejuntar com cimento o encontro desse anel com tampas de proteção, evitando assim a contaminação da água e entupimento do poço. O Bapucosa, barramento com pneus usados para contenção de solo e água, é uma técnica de captação de água em saito, na qual há a substituição do enrogamento de pedras por obstáculos de pneus usados. É utilizado em conjunto, fazendo parte da barragem subterrânea. A função do Bapucosa é retardar as águas que passam no período das enxurradas, promovendo o empoçado após as chuvas, além de um maior acúmulo de água, mantendo a umidade adequada à parte da barragem subterrânea. Isso garante produção agrícola para as culturas anuais e manutenção das perenes, além de aumentar a concentração de matéria orgânica no ambiente a sua montante. Os pneus utilizados para esse trabalho são preferencialmente de caminhão. É recomendável fazer uma seleção dos pneus pelo tamanho, de forma a ter pneus da mesma bitola para cada camada, pois não poderá ocorrer desencontro entre os pneus, visto que são usadas varas de ferro que oferecem resistência ao impacto das águas durante as enxurradas. O Bapucosa é construído a jusante da barragem subterrânea, distante pelo menos 1 metro da parte do seu vértice máximo. Os obstáculos podem ser contraídos até com 4 camadas, que é o máximo recomendável. Quanto maior for o número de camadas, mais segurança deve haver na estrutura. O primeiro procedimento no campo é fazer uma limpeza no local para realizar as leituras de nível
e distância transversal do riacho, além do traçado da curvatura do Bapucosa. Em seguida, inicia-se a marcação dos piquetes no solo, em forma de arco, através de uma corda. Na primeira escavação, retira-se o solo mais arenoso, fazendo um rebaixamento do nível da calha do riacho, com espessura abaixo da altura de um dos pneus, permitindo assim uma maior estabilidade da obra, evitando o rompimento por baixo. Coloca-se uma camada de pneus, suficiente a ancorar os pneus em camada mais argilosa e segura. A seguir, é feita a distribuição da primeira camada de pneus na parte acima do leito do riacho. Os pneus da base servem de guias de colocação. É recomendável preencher com pedras de pequeno e médio portes a parte interior do pneu. A arrumação das camadas segue a orientação de uma alvenaria de tijolos, onde o centro do pneu, da camada superior, fica no encontro dos pneus da camada inferior. A cada pneu da última camada, coloca-se uma vara de ferro no interior do pneu, colocado à face montante, voltada para a chegada das águas do riacho. A vara é penetrada no solo, deixando-se à mostra apenas cerca de 40 centímetros, o que permitirá que ela seja curvada e prenda o pneu na última camada. Essa estrutura a gente chama de barramento com pneus usados para a contenção de solo e água, que é os bapucosas. E a função do bapucosa, como é de reter água pelo obstáculo que ele promove nas enxurradas, ele também tem a função de fazer esse movimento de retenção de solo. Durante as enxurradas, tanto a água como o solo, ele é arrastado, e a função também, no caso, seria aumentar essa parte de solo dentro do leito do riacho, aumentando ainda a carga de matéria orgânica, que aumentaria então a produção agrícola dentro desse próprio ambiente. Depois desse projeto melhorou muito aqui dentro do assentamento de Paus Brancos, porque devidamente eu vivo do leite da criação do gado, né? Eu vivo do gado de leite. E eu tenho capim aí sobrando, graças a Deus, para meus animais. E até repasso para outras comunidades de fora, eu vendo ração aqui. Eu sou um vendedor de capim. Se não fosse essa barragem, como é que estaria esse capim aqui? Existiria isso tudo que a gente está vendo? Eu já tinha ido embora daqui porque não tinha condição de sobreviver dentro de um assentamento sem um recurso para os animais nessas épocas, né? Que somente a palma não segura o gado, a vaca leiteira. T-Tip. O terraceamento com tiras de pneus é uma técnica semelhante às outras de terraceamento, porém possui como matéria pneus de carro de pequeno porte, onde são cortadas as faces laterais. A bandagem do pneu usado é recomendável para recuperar encostas degradadas, que através de um pequeno barramento obstrui a passagem da água superficial e subsuperficial durante as chuvas intensas. Sua construção consiste na colocação de bandas e tiras de pneus acompanhando a curva de nível do terreno, sobreposta de forma semelhante à de uma cerca. A sequência de sucessivas curvas de nível com pedaços de pneus promove a dissipação da velocidade da água, retardando e infiltrando mais água no solo, além de reter solos de erosões em diversos estágios de comprometimento. Para acelerar a recuperação da área, recomenda-se plantar uma série de espécies nativas próximas às tiras, onde a muda receberá uma maior umidade e sedimentos orgânicos e de solo, o que criará condições mais adequadas ao seu crescimento, como também poderá ser utilizada em áreas agricultáveis, desde que sejam preservadas as tiras e bandas de pneus, no momento do preparo do terreno e nos tratos culturais. O Ministério da Saúde, através da FUNASA, apresentou Técnicas Agrícolas para Contenção de Solo e Água, com o apoio da ATECEL, Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior, Universidade Federal de Campina Grande, Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola da UFCG, SIDAC, Centro de Desenvolvimento, Difusão e Apoio Comunitário.